Olá, fera, tudo bom? Vamos dar início nessa aula ao nosso curso de ondulatória. Talvez seja um dos tópicos mais importantes para o Exame Nacional do Ensino Médio. Então você tem que estar extremamente ligado, você tem que estar assistindo às aulas sem nenhuma interferência externa para o seu melhor rendimento, tá bom? Porque pode ter certeza que você vai no seu Enem, 1 ou 2 ou 3 ou mais questões envolvendo os tópicos trabalhados nessas próximas aulas, tá bom? Então preste atenção lá na nossa telinha, foca geral, vamos lá. Bom, primeiramente a gente vai classificar as ondas, tá? Essas ondas que nós vamos estudar, as ondas, né, elas são classificadas como ondas mecânicas ou ondas eletromagnéticas. Ondas mecânicas são aquelas ondas que necessitam de um meio material para se propagar. São ondas que ocorrem numa corda, em superfícies de líquidos, em meios sólidos, tá bom? Em cordas de um violão, por exemplo, tá certo? No ar, tá bom? Eu estou falando aqui, esse som que vocês estão escutando é uma onda mecânica. Perceba nesse alto-falante, perceba nessa figura que existe uma massa de ar, deixa eu aqui selecionar, existe uma massa de ar que está sendo, deixa eu colocar só outra coisinha aqui, tá bom? Que está sendo empurrada na hora que esse alto-falante faz o seu movimento de vai e vem, tá certo? Então essa massa de ar caracteriza as ondas mecânicas. Não quer dizer que ondas mecânicas são ondas que só existem no ar, como a gente anteriormente falou. Mas é um bom exemplo, essa figura mostra bem. Por isso que as ondas mecânicas, elas não podem se propagar no vácuo. As ondas mecânicas não podem se propagar no vácuo. Tá fechado? Beleza. A gente vai estudar separadamente o som, tá? Existem aulas onde a gente irá trabalhar especificamente as ondas mecânicas. Um outro fato importante sobre as ondas mecânicas é que, ao contrário das ondas eletromagnéticas que vamos estudar agora, as ondas mecânicas, elas adoram o meio material, literalmente. Então, quanto mais organizado for o meio material molecularmente, maior é a velocidade dessa onda nesse meio. Então, também guarda essa ideiazinha, essa informação no teu caderninho de anotações aí, tá bom? Ondas eletromagnéticas. O que são ondas eletromagnéticas? São ondas que se propagam devido a oscilações de cargas elétricas impulsionadas pela presença de um campo elétrico e de um campo magnético, tá bom? Essas ondas, elas são ondas independentes do meio, independentes do seguinte aspecto, elas podem se propagar no vácuo. Tá bom? Lógico que se elas se propagam em um meio X ou em um meio Y, características dessa onda, tá? As características dela serão alteradas de acordo com o meio, mas elas conseguem se propagar tendo matéria ou não, tá? Essa é a principal diferença entre as ondas eletromagnéticas e as ondas mecânicas. Enquanto que uma adora matéria, que são as ondas mecânicas, M de matéria, tá? Ondas mecânicas, a outra não faz a mínima diferença para ela ter matéria ou não, tá? Até no vácuo ela pode se propagar. Então a gente vai focar um pouco mais nesse instante nas ondas eletromagnéticas. Inclusive a gente colocou o espectro eletromagnético só para que você perceba algumas particularidades. Por exemplo, esse espectro eletromagnético está dividido aqui através de uma escala de frequências, tá bom? Que está aqui do seu lado esquerdo da telinha. É uma escala de frequências. Perceba que nós colocamos aqui uma faixa correspondente à luz visível, tá bom? Essa faixazinha aqui, ó, correspondente à luz visível, que vai aproximadamente de 4 vezes 10 a 14 Hz, que é a luz vermelha, até 8 vezes 10 a 14 Hz, que é a luz violeta. É essa faixa de ondas eletromagnéticas que nós conseguimos perceber visualmente, daí luz visível. Fora dessa faixa, a gente tem o infravermelho, ultravioleta,
radar, televisão, FM, enfim, são outros tipos de ondas, inclusive umas já foram trabalhadas durante esse nosso curso aqui, ó, por exemplo, o infravermelho e o ultravioleta, a gente trabalhou nas aulas de propagação de calor por irradiação. Mas agora a gente também vai conversar sobre esses outros tipos de ondas ao longo desse nosso curso. Percebam de cara logo que o comprimento da onda, que é uma das características dela, que nós vamos falar, e a frequência são inversas, tá? São inversas. Faz uma anotação simples aí. Põe que as ondas eletromagnéticas no vácuo, todas elas possuem a mesma velocidade. As ondas eletromagnéticas no vácuo, todas elas possuem a mesma velocidade. E que velocidade é essa, ó? É esse Czinho aqui, ó, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Essa é a velocidade de todas as ondas eletromagnéticas no vácuo. Todas têm a mesma velocidade. Por isso que, analisando comprimento de onda e a frequência, para os que recordam já da equação, eles funcionam matematicamente de maneira inversamente proporcional. Mas isso a gente vai conversar ao longo do nosso curso, tá bom? Então, classificação das ondas quanto ao modo de propagação delas. Temos as ondas transversais, temos as ondas longitudinais e temos as ondas mistas ou elípticas. Bom, as ondas transversais, comparando com as ondas longitudinais, o que é que está ocorrendo? Imagine que esses pontos pretinhos aqui, tá bom? São as moléculazinhas, tá? Que estão oscilando de acordo com essa onda. Perceba que nas ondas transversais, essas moléculas estão oscilando no eixo vertical, mas a onda está se propagando no eixo horizontal da sua tela. Se eu puxar aqui dois eixos, coisa básica, só para que você perceba, pronto. Deixa eu chamar aqui de Y e aqui de X. Percebam que as ondas transversais, elas vibram em uma direção e elas se propagam em outra direção. Enquanto que as ondas longitudinais, elas vibram na mesma direção que elas se propagam, tá? E as ondas mistas ou elípticas, elas vibram aleatoriamente, não há uma previsão, tá, exata de como elas vão vibrar e como elas vão se deslocar. Mas as transversais e as longitudinais, sim, tá? Transversais, repetindo, vibram em uma direção perpendicular à direção de propagação. Longitudinais vibram na mesma direção de propagação. Você vai ver ao longo do curso que o fato dela ser transversal ou o fato dela ser longitudinal influencia em alguns fenômenos ópticos, tá bom? Mas ainda não é nesse instante, simplesmente agora estamos classificando, estamos tipificando, tá bom? As ondas, tá certo? Bom, imaginemos uma onda mecânica, tá certo? Se propagando em uma corda. Por quê? Porque a gente precisa começar a explicar quais as características de uma onda. E a principal característica de uma onda é a velocidade. Até porque onda tem tudo a ver com velocidade. E é interessante você também anotar aí, tá? Que as ondas, elas não transportam matéria. As ondas transportam energia, tá? Então, onda transporta energia, ela não transporta matéria. Tá certo? É importante também você colocar isso no seu caderninho de anotações. Então, imaginemos aqui uma corda, tá bom? Sendo tensionada, sendo oscilada através de uma força T, tá? Ou de uma força F. Fique super à vontade aí, tá? Força T ou força F. Que ela tá desse lado e tá desse lado aqui. A gente esqueceu de colocar, mas eu vou colocar ela desse lado também. Tá bom? Existe aqui uma oscilação ao longo dessa corda, tá? Essa oscilação possui uma determinada velocidade. E como é calculada a velocidade desse pulso? Porque, na verdade, isso aí é um pulso. O cara simplesmente, quem tensionou isso daí, fez um único movimento, tá? De subida e de descida, por exemplo, nessa corda. Então ele criou um pulso ondulatório aí, tá bom? Então a velocidade desse pulso ondulatório será calculada dessa forma pela relação de Taylor,
que é a tração dividido pelo Mi. O que é esse Mi aí, tá bom? Vamos ao Mi. O Mi é o que nós chamamos de densidade linear de massa. Tradução em termos de equação, essa densidade linear de massa é a massa da corda dividida ou dividido pelo seu comprimento, tá bom? Então essa densidade linear de massa é inversamente proporcional à velocidade e tem muito sentido. Em cordas muito densas, essa onda encontra uma resistência maior para se propagar, para essa força fazer esse pulso se propagar. Na verdade, não é que a densidade vai atrapalhar, é que essa corda sendo mais densa, o efeito causado por essa força ao ser aplicada na corda é um pouco menor em termos de velocidade do que se a corda fosse menos densa, tá bom? Beleza? Retornemos aqui. Tá certo? Então, relação de Taylor, V ao quadrado, igual a T sobre Mi. Algumas pessoas vão encontrar em livros, por aí, a ideia de que V é igual a raiz do T... Opa! Deixa eu puxar para cá, tá? V é igual a raiz do T sobre Mi. Não tem problema nenhum. É a mesma coisa de colocar o T elevado ao V ao quadrado T sobre Mi. Tá bom. Fechamos aqui. Vamos agora falar sobre as ondas periódicas. Ou seja, iremos trabalhar agora com um conjunto de pulsos realmente. Tá bom? Veja que o movimento de subida e de descida agora não foi um movimento único. Ele está oscilando algumas vezes aqui, subindo e descendo. Então, em vez de ter um pulso, você tem um conjunto de pulsos. Como você tem um conjunto de pulsos, você passa a ter uma onda periódica. Periódica porque ela vai se repetir a cada determinado intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo é o período que já foi estudado nos movimentos circulares anteriormente, tá bom? Então, ó, temos aqui uma onda, tá? Aquela onda sendo que é como se nós tivéssemos tirado uma certa fotografia dela, tá? Para analisarmos todos os pontos importantes e relevantes dessa onda. Então, o primeiro ponto a ser conversado aqui é a amplitude da onda. Não chame de altura da onda, chame de amplitude. Amplitude representa o ponto máximo e o ponto mínimo de oscilação dessa onda. Tá certo? Então, o ponto máximo, que é a crista da onda, esse ponto aqui é a crista da onda, e o ponto mínimo, o ponto mais baixo, analisando como se nós estivéssemos no eixo vertical, a gente chama de vale. Então, o ponto superior, crista, daí vem o termo. Ah, fulaninho está na crista da onda, ele está no ponto mais alto dessa onda. E o vale, que é o ponto mais baixo dessa onda. Então, a amplitude representa exatamente a distância desse eixo de referência que nós temos até o ponto mais alto, até o ponto de máxima distância, de máxima oscilação. Eu digo alto porque eu estou imaginando essa figura no eixo vertical, tá bom? Talvez por isso o pessoal chame muito de altura e não é altura, tá certo? Ou o ponto mais baixo. Beleza. Segundo ponto, comprimento de onda. O comprimento de onda representa a distância entre duas cristas sucessivas. Assim é definido o comprimento de onda. Eu acho interessante você colocar que o comprimento de onda é a distância entre duas cristas sucessivas ou entre dois vales sucessivos. Isso aqui também é um comprimento de onda. Também é um comprimento de onda, ok? Ou você entender assim. Se você fechar aqui uma ideia comigo, você vai entender. Bem, imaginemos uma circunferênciazinha aqui assim, ó. Deixa eu colocar onde a gente tenha os 4 quadrantes. Toda vez que os 4 quadrantes forem completados numa figurinha de uma onda, significa que essa onda está recomeçando. Então você acabou de ter um comprimento de onda. Então você conta os 4 quadrantes. Vê como é simples isso daí. Olha só. 1, 2, 3, 4. Daqui para cá é uma onda. Trace. 1, 2, 3, 4. Daqui para cá é outra onda.
1, 2. Em vez de ter os 4 quadrantes, eu tenho 2 quadrantes, então eu tenho aí meia onda. Tá certo? Beleza? Ficou claro aí? Qualquer coisa, tu volta e dá uma escutada, dá uma observada de novo nessa ideia. Mas é interessante para que tu não fique amarrado com distância entre cristas, sabe? Distância entre vários. Não, por definição é isso, mas aí você tem que ser mais desenrolado. Você tem que ser mais malandro, tá bom? Beleza. Então, período, frequência, super simples, tá? Porque a gente trabalhou já em movimento circular. Período é um intervalo de tempo para que um ciclo desse de 4 quadrantes, diríamos assim, seja completado, tá bom? Seja finalizado. E a frequência, numericamente, o inverso do período. Representa o número de oscilações que essa onda terá numa determinada unidade de tempo. Então, isso foi trabalhado já. Então, quando a gente imagina um deslocamento dessa onda, a velocidade dela é ΔS dividido por ΔT, beleza. O ΔS é exatamente o comprimento de onda e o ΔT é o período, daí a gente fica com lambda sobre T, ou simplesmente lambda vezes F, V igual a lambda vezes F, equação fundamental da onda, tá certo? Só para relembrar a relação entre período e frequência, tá bom? Então retorna aqui comigo. É interessante, caso você queira, você dar uma olhada outra vez nessa aula, porque foram muitas informações. Infelizmente a gente não pode ficar, porque o ideal eram 50, 60 aulas de ondulatória. Acreditem, tá? Mas a gente tem que dar algumas informações um pouco mais resumidas, mas é interessante você assistir outra vez, pegar uma certa literatura para aprofundar um pouco mais, porque a próxima aula a gente vai resolver alguns exercícios já, tá bom? Então é interessante ver outra vez isso, essa aula, essas informações, tá certo, querido? Então, ó, agora é com você, tá bom? Tchau, tchau.